E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Santos, canal Minha Vida Nada Fácil, e voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Roda VT! E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as notícias da semana. E vamos começar, né, com essas notícias lindas e maravilhosas, só que não do nosso novo governo, do governo Bolsonaro, porque esse canal aqui é pra te anunciar e te mostrar coisas sobre... Que ridículo, como essa, após visitar o Museu do Holocausto, Bolsonaro diz que o nazismo é de esquerda. Olha isso, né, gente? Então, né, aquela luta ali entre a direita, a extrema-direita do Bolsonaro em dizer, né, até o ministro de Relações Exteriores dele fez uma tese sobre isso, de que o nazismo é um sistema de esquerda autoritário, sendo que milhares de doutores, pesquisadores, pessoas que estudaram realmente, e o povo que viveu aquilo, que foi os alemães, foram, né, que passaram por aquilo no seu país, dizem não, que o nazismo é de extrema direita, mas para o Bolsonaro o nazismo é de extrema esquerda, da esquerda. Eu vou deixar o link aqui da matéria aqui embaixo, então vocês podem dar uma olhadinha aqui, né, e comentar sobre isso. Aí nós temos aquele cantor, sabe, que eu já falei aqui, que tem que pagar 40 mil pra uma artista por ter chamado ela de puta? Pois é, o Roger Moreira justifica a tortura de crianças na ditadura como a culpa era dos pais. Ô, Roger, eu acho que a culpa foi da sua mãe de ter transado e te tido, né? A notícia também tá aqui na descrição. Aí nós temos uma coisa maravilhosa que aconteceu lá na Polônia, no país do meu avô. Oh, meu Deus do céu. Que são católicos queimam livros da saga Harry Potter na Polônia, né? E por quê? Gente, por que estão queimando os livros? Aqui, ó, vamos ler essa notícia. Padres católicos da norte da Polônia queimaram livros, incluindo alguns da saga Harry Potter, além de outros itens que, segundo seus proprietários, teriam forças malignas. As imagens da queima de livros, realizada no domingo, no dia 31 de março, em uma igreja de Gdansk, foram publicadas no Facebook da Fundação Católica FMS Zniepa. Gente, que medo. Aí aqui tem a imagem, vou deixar a foto aqui pra vocês darem uma olhada. E saírem correndo de perto da igreja católica, né? Porque a católica tá querendo ganhar com os evangélicos pra ver qual que é o mais louco, né? Aí o Mourão, Santo Mourão, né? Vice-presidente diz: nazismo e comunismo são duas faces do totalitarismo. O presidente em exercício evitou declarar diretamente se o nazismo é de direita, mas sinalizou divergência em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A notícia também tá aqui, caso você queira ler, né, ela na íntegra. Porque assim, tá ficando muito grande esses vídeos. Se eu ler toda a notícia, vai ficar muito mais grande, fica muito mais, né? Então vamos lá. Então, para Haddad, problema de Bolsonaro é psicológico, né? O petista comentou as declarações de Bolsonaro sobre o nazismo, né? Em seu Twitter, Fernando de Haddad comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o nazismo ditas nessa terça-feira, no dia 2, durante a visita ao Centro do Memória do Holocausto, né? Desistam de educar Bolsonaro sobre o golpe militar e nazismo. O problema não é político, é PC. Como se diz mesmo? Disse Haddad, né? Que disputou a presidência da República com Bolsonaro nas eleições de 2018. Ai, psicológico. Eu acho que é pra família inteira, né? Carluxo, Flavinho do Pinto Pequeno, o outro lá, o Flavinho também. Não, o Flavinho não é o Pinto Pequeno, é o Eduardo. O Eduardinho é o Pinto Pequeno, tá certo, né? Aí, falando em Flavinho Bolsonaro xinga Hamas no Twitter, mas depois apaga a postagem. Pois é, sabe o Hamas, que é um grupo de extrema-direita de terrorista lá de Israel? Pois é. Eles pediram pro Bolsonaro se desculpar porque o Bolsonaro transferiu a capital a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, né? Vamos lá, Venda. Hamas deveria explodir. Quero que vocês se explodam, esbravejou o senador no Twitter ao compartilhar uma reportagem do site Revista Exame sobre um pedido do Hamas para que o governo brasileiro se retrate, né?
A declaração de Flávio foi dada um dia após o grupo palestino ter citado a viagem de Jair Bolsonaro a Israel. Pouco tempo depois, porém, a postagem foi apagada da conta do senador. Ele não deu nenhuma justificativa do que ocorreu. Ele simplesmente ficou com o cu na mão, né? Porque ele não tem colhões. Ele é que nem o irmão dele, tem um pintinho pequeno, não tem colhões. Então, nunca que eles iam, né? Nunca, 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 nunca que eles iam. Eles. Ai, gente. Ai, sinceramente. Aí tem um vídeo aqui da Samia Bonfim, né? Que é do canal Quebrando o Tabu. Todo dia uma deputada dando aula para um ministro diferente, né? Nós temos também a Tabata, que deu uma aula imensa para o ministro da Educação, o Vélez, que acabou sendo demitido, eu vou falar aqui. E aí a Samia teve que ir lá e, né, mostrar pra ela e dar uma aula pra eles, né? Vamos ler aqui o que fala, né? Aqui só fala mesmo que é todo dia uma deputada dando uma aula para um ministro diferente, né? E tem o vídeo deles, o link tá aqui na descrição, caso você queira ver os vídeos. Aí nós temos um do Estadão, vamos lá. As internet hoje tá uma benção, né? Não tá indo assim... Não tá indo, não tá coisando. Ai, meu Deus. Aqui. Governo aumenta em até 4,33% o preço dos medicamentos. Pois é, mas não ia acabar a mamata? O governo federal autorizou o reajuste de 4,93% no preço dos remédios para 2019. A partir do domingo, dia 31, o aumento está publicado na edição extraordinária do Diário Oficial da União. De ontem, em decisão da Câmara da Regulamentação do Mercado de Medicamentos, as empresas produtoras de medicamentos poderão ajustar os preços de seus medicamentos em 31 de março de 2019, nos termos dessa resolução. Pois é, parece que os pobres que votaram nele precisam de remédio, ó. Se fuderam, né? Aí, o Bolsonaro foi lá e anunciou o fim do horário de verão. Vamos lá. Na sexta-feira, no dia 5, o Jair Bolsonaro confirmou que em 2019 não terá horário de verão. O presidente do Brasil afirmou que há grandes chances da decisão ser eliminada do calendário do país. Tomei a decisão que neste ano não teremos horário de verão, disse ele durante o café da manhã com os jornalistas. Mas, gente... Por qual embasamento que não vai ter horário de verão? O horário de verão é para consumir menos energia, né? Para as hidrelétricas se suprirem. Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, diz que a decisão tem que ser tomada neste momento e os estudos serão moldados de acordo com os dados econômicos e sobrecargas e picos de consumo. O ministro disse ainda que o material será entregue a Bolsonaro, que decidirá pela continuidade ou não do horário de verão do país. Eu acho que vai ser um fiasco, nós vamos ficar sem energia, vai voltar aqueles apagões do passado, porque quem é dos anos 90 sabe, os apagões que tinham, anos 80, né? Então vamos lá, né? Aí nós temos Bolsonaro sobre embaixada, prometi e depois vi dificuldade. Após promessa de campanha, o presidente recuou em medida de transferir a embaixada de Israel para Jerusalém. Não é tão simples assim. Eu falei que ele já tinha transferido, né? Tá. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu que mudar a embaixada brasileira de Israel de Tel Aviv para Jerusalém não é tão simples. Em entrevista exibida pela TV Record na noite de segunda-feira, no dia 1º, durante a visita ao Estado judeu, ele afirmou que a questão tem sido conversada com o mundo árabe e será levantada em viagem a país do Oriente Médio no segundo semestre. Eu fiz uma promessa de campanha, obviamente eu vi depois as dificuldades. Não é uma coisa tão simples assim. É porque ele achou que era só chegar lá e... Muda isso aí, tá ok? Que ia coisar, né? Benjamin Netanyahu, premier de Israel, obviamente gostaria que eu transferisse. Mas nós temos conversado com o mundo árabe. Porque o Brasil é um país de todos. Tem todo mundo lá dentro. Tem todo mundo lá dentro e nós buscamos conversar com essas pessoas. Conversar com embaixadores. Vamos fazer uma viagem para a região do Oriente Médio no segundo semestre. E essa questão será colocada na mesa para chegar num diálogo, num entendimento, para não termos problemas de parte a parte. O Bolsonaro já tá recuando. A bicha não aguenta, né?
O governo Bolsonaro é o pior que eu imaginava, porque eu não vi nada até agora, diz Fernando Henrique Cardoso. Ex-presidente diz que a administração precisa andar depressa para convencer parlamentares e população sobre agendas importantes como a reforma da Previdência. No fim de 2018, quando perguntado sobre expectativas em relação ao novo governo de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era cauteloso. Dizia que era preciso esperar as ações do líder recém-eleito para avaliar seus temores. Se confirmaram, né? Hoje, há 3 meses, sobre a nova administração, o tucano é mais taxativo. Bolsonaro diz, é o pior do que ele esperava. Quase 100 dias depois da posse, o sociólogo de 87 anos afirma não ter visto nada do governo. Eu acho que nós não vamos ver em nada, né? Porque 30 anos ele não fez nada. Imagina 4 aninhos. Aí o Bolsonaro foi lá e disse, eu não nasci para ser presidente, e sim militar. Às vezes me pergunto, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É só problema, brincou. Que você fez para merecer, querido? Só problema. O presidente Jair fez uma espécie de desabafo em um me culpa. Diante das dificuldades que o cargo impõe. Desculpem as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Mas aí, segundo aquele vídeo lá que ele foi lá visitar os militares, nem para isso ele nasceu, né? Porque não sabe fazer uma flexão, né? Disse em discurso no Palácio do Planalto para a inauguração do espaço de atendimento da ouvidoria da Presidente da República. Na quinta, o presidente também se desculpou pelas caneladas em reunião com presidentes de alguns partidos, segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ou Onyx Lorenzetti, o chuveiro da Casa Branca, o que se desculpou por ter roubado, por ter pegado o Caixa 2. E o Moro foi lá e tá desculpado. Vamos lá, Bolsonaro diz que aguarda relatório da PF para decidir futuro de ministro, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que nessa sexta-feira, dia 5, que vai aguardar o relatório da Polícia Federal para decidir o destino do ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, que é investigado pela Polícia Federal, né, na participação do ministro em um esquema de forjar candidaturas laranjas do PSL, o partido do presidente, na campanha eleitoral do ano passado. Mas ele não sabia de nada, tá, gente? O Bolsonaro é inocente porque é coisas do partido dele, né? Se fosse coisas do Lula, eu queria ver alguém falando que o Lula não teria culpa, né? Aí o Banco Mundial alerta para o aumento da pobreza no Brasil. Segundo a instituição, o número de pessoas que vivem na pobreza subiu 7,3 milhões desde 2014, atingindo 21% da população, né? Aí um relatório do Banco Mundial divulgado na quinta-feira do dia 4 afirma que a pobreza aumentou no Brasil entre 2014 a 2017, atingindo 21% da população. É complicado, gente. É complicado e as pessoas estão brincando com isso, né? Aí, o misterioso sobrinho de Bolsonaro que debochou da Marielle Franco nas redes sociais, né? Vocês não sabem o Leonardo Rodrigues de Jesus, que é um mistério, né? Sobrinho de Jair Bolsonaro, ele não tem um cargo lá no governo, mas circula livremente pelo Palácio do Planalto, né? Rumores indicam que ele seria o olheiro do Carlos Bolsonaro, que é o cônjuge dele, né? Carluxo e o Léo. Léo Índio, Leonardo, são um casalzinho ali e a gente pode provar isso, né? Mas quem sou eu pra tirar alguém do armário, né, Carlinhos? A proximidade de Carlos Leonardo, mais conhecido como Léo Índio, é tamanha que já obrigou Carlos a fazer desmentidos públicos sobre fofocas publicadas na imprensa. Tanto Carlos como Léo não têm cargo oficial, mas pediram ao Itamaraty passaporte diplomático. Léo Índio voltou a chamar a atenção por causa de sua postagem nas redes sociais, dessa vez debochando da Marielle Franco, né? Aí eu vou postar a foto aqui, é a foto da Marielle e daquela personagem, a Valéria Bandida, com escrito Marielle vive, kkkk. Na comparação entre as duas, a frase Marielle vive, que é a travesti Valéria do Zorra Total, do personagem do Rodrigo Santana, e da vereadora assassinada Marielle Franco, né? Aí, ó, em janeiro, Léo fez ainda o pedido de passaporte diplomático, coincidentemente após o requerimento do primo Carlos. Será que não tem nada aí? Sexo. Eles têm uma família, né? Eles moram juntos, eles têm uma cachorrinha chamada Princesa. Gente, eles são uma família. Só que são duas bichas da direita, né? Os dois voltaram atrás e não enviaram os documentos
pedidos, né? Quando o pedido foi vazado. Graças a Deus alguém tá vazando essas coisas, né? Graças a Deus que estão vazando isso. Esse tipo de documentação é dada a ministros, chefes de estados e embaixadores, ou algum brasileiro em missão especial no exterior pelo governo. É, Carluxo, ela é o índio, não é hoje que vocês vão viajar como diplomatas pelo nosso país, né? Aí temos também a notícia aqui que a Empíricos foi multada pelo Procon em 9 milhões de reais. Ou seja, oi, meu nome é Betina e eu tenho uma dívida de 9 milhões de reais. Betina já perdeu seu 1 milhão de reais, né? Coitada, gente. Será que ela tá precisando de uma vaquinha? Vamos fazer, né? Deputado PSL cometeu transfobia na Lespe e se assume gay. Sabe aquele deputado que foi lá e falou um monte de coisa contra a deputada trans lá na Câmara dos dos Deputados em São Paulo? Pois é. Né, ele se assumiu gay. Na quarta-feira, no dia 3, Garcia disse em discurso que tiraria uma pessoa trans de banheiros públicos à tapa. Ele disse que se uma mulher trans, homem trans, entrasse no banheiro com uma mulher trans entrasse no banheiro com a mãe dele, a irmã dele ou a filha dele, ele entraria dentro do banheiro e tiraria a tapa e depois chamaria a polícia. O deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, se assumiu gay em uma sessão nesta sexta-feira, no dia 5, na Lespe. A deputada do seu partido, Janaína Pascoal, fez o discurso e disse que teve a honra de ser escolhida por Garcia por tornar a pública sua sexualidade. Janaína também contou que o deputado sofreu ameaças de que sua vida pública seria divulgada caso ele não se assumisse. Como ele está abalado, ele me pediu para fazer confissão. Depois de 25 anos, o Douglas conseguiu conversar com seus pais e dizer que é homossexual. Oh, coitadinho! Gente, sinceramente, ninguém precisa... É horrível, né? Alguém ameaçar alguém para se assumir. Mas, gente, o que ele fez para... Humilhou aquela deputada trans? Nem nada disso. Eu não vou ficar com pena dele. Não vou ficar com peninha dele, não. Ah, tá passando o ovo aqui na... carro dos churros. Ai, gente. Cidade pequena, né? Que chama. Cidade interior. Se alguém mora em São Paulo e quiser me chamar pra morar na sua casa, por favor. Eu tô indo. Logo em seguida, Garcia discursou e disse que estava com medo de a declaração prejudicar a bancada do seu partido. Eu nunca quis falar por ser uma questão pessoal e por eu não utilizar esse fato como bandeira. Sou uma pessoa resolvida e feliz. Assumi mesmo, estou sendo muito bem recebido pela direita, bolsominions e conservadores. Aí na quarta-feira, o Garcia fez um discurso dizendo que utilizava a agressão física para retirar pessoas trans de um banheiro público, né? Se um homem que se acha mulher entrar no banheiro em que estiver minha mãe ou minha irmã, eu tiro de lá a tapa e depois chamo a polícia. A deputada Érica Malunguinho, que é a primeira parlamentar trans de São Paulo e do Brasil, disse que vai abrir um processo contra Garcia por quebra de decoro parlamentar. Quero que você elabore pautas para mostrar que não violenta e discrimina pessoas trans. Desculpa, não adianta nada, disse a deputada. Douglas é criador do grupo Direita São Paulo, que ganhou força nos últimos meses com a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. Ai, pois é. Mais um querendo se safar, né? Dizendo que o governo do Bolsonaro não é homofóbico. Bolsonaro diz que metas para os 100 dias do governo foram 95% cumpridas. O presidente afirmou que 5% restantes estão em fase de execução. Ou seja, ele falar sobre o Golden Shower, ele falar merda, ele dar uma camisa falsificada pro presidente dos Estados Unidos, falar merda sobre os imigrantes lá nos Estados Unidos. E lá em Israel falar mais merda ainda. Foi cumprido. Parabéns. Parabéns a quem votou o Bolsonaro. Parabéns. Sejam muito, muito aplaudidos pela burrice que vocês fizeram. Aí nós temos uma notícia da Folha de São Paulo. Morador de rua ganham R$50 por 12 horas de trabalho para montar palco no Lollapalooza. Trabalhadores relataram à Folha que receberam R$50 por dia por jornada de 12 horas para ajudar no carregamento de equipamentos na montagem do festival do Lollapalooza, que começou na sexta-feira, no dia 5, em São Paulo, e seguiu até o dia 7, domingo.
A organização do festival já foi alvo de denúncia similar no ano passado. Procurado nessa sexta, não se manifestou. O ingresso para um dia do festival custa até R$800. Camarote com direito a comida e drinks chega até R$1.420. A jornada de trabalho pela CLT é de 8 horas, mais 2 horas extras pelo período em que a remuneração é 50% superior à hora normal. No estado de São Paulo, o piso diário por lei é de R$ 38,80 para 12 horas, seriam cerca de R$68. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, também denunciou a situação em redes sociais. Segundo ele, cerca de 120 pessoas foram convocadas para o trabalho. O preço de mercado para carregador trabalhar 12 horas seria de R$100, afirma. Uma diária, gente, é uma diária. Vamos colocar uma diária de 8 horas. É mais de R$100, mais de R$100. Então, assim, tem que ser processado e tem que pagar os direitos para essas pessoas. Não é porque a pessoa está em situação de rua que ela vai pegar só R$50 e trabalhar o dia inteiro sem isso. Será que teve alimentação devida, teve água, teve banheiro, né? A gente tem que ver tudo isso. Eu trabalho com RH, então eu sei das leis, eu sei como que é o processo do Ministério do Trabalho. E a gente ainda tem o Ministério do Trabalho, graças a Deus, né? Para boa parte desses trabalhadores que pediram para não serem identificados, dormem em abrigos para adultos. Segundo eles, há lugares no entorno desses centros, já conhecidos por serem pontos de encontro para o recrutamento de vagas do tipo. Vans de empresa que prestam serviço para grandes eventos buscam trabalhadores nesses locais, levam até as arenas de montagem e depois trazem de volta. Nem sempre há contrato. Segundo eles, no caso do Lollapalooza, dizem que chegaram e assinaram um documento, mas sem registro em carteira. Na fila para conseguir uma vaga em um abrigo na Zona Leste, um homem de 50 anos contou que trabalhou por 5 dias na montagem do Lula deste ano. Esperava a van por volta das 6, começava o trabalho às 8 e encerrava às 20. A empresa, cujo nome ele não soube identificar, oferecia uma marmitex no almoço, café da manhã e a janta, né? Outro homem disse que participou da montagem do festival no ano passado, quando também recebeu 50 por dia por 12 horas. Ele tem experiência com instalação de painéis, mas não encontra oportunidade na área. Neste ano ainda não foi trabalhar no Lula, mas pensa em se candidatar para a desmontagem nesta semana. Segundo os trabalhadores, o recrutamento ocorre ao longo dos 15 dias antes do festival e 15 dias após o evento. O homem diz que costuma usar dinheiro de bicos para comprar itens de higiene, como pasta de dente e recarregar o celular pré-pago. Aqui fala mais sobre as pessoas, né, e sobre a situação de rua delas. Então o link tá aqui na descrição, caso vocês queiram ler, né. Aí nós temos uma notícia da BBC News que é: sou chamada de delinquente débil mental no Congresso, diz a deputada que confrontou o ministro da Educação, a Tabata. Parece que não há sequer um ministério, diz Tabata Amaral, que em outubro se tornou a segunda deputada federal mais votada em São Paulo. Né? A visibilidade nacional, no entanto, chegou só na semana passada, quando Amaral protagonizou um debate duro com o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Diz a parlamentar estreante de 25 anos em um vídeo compartilhado em milhares de vezes. Eu falei aqui no canal e tá aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Em entrevista exclusiva à BBC News Brasil, na Universidade de Harvard, onde participa da roda de palestras, Amaral falou sobre a rotina no Congresso, que classifica como um ambiente que tenta te expulsar rapidamente. E conta sobre que sofre recorrentemente assédio e preconceito. Já perdi a conta do número de vezes em que alguém ensinou que eu era burra ou não tinha nenhum conhecimento. Diz, sou chamada de burra, delinquente, débil mental e outras coisas. Já me chamaram em plenário. As pessoas chegam e perguntam se sou casada no meio de uma votação. Vem me tocar de uma maneira que não é adequada para uma parlamentar. É um ambiente muito a risco para as mulheres. Também falou sobre a possível mudança do ministro, ventilada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira. A gente não vai aceitar qualquer tipo de ministro, diz. O maior exemplo que eu dou, o ministro da Economia, se ele não tivesse a menor experiência de gestão com economia, não teria sobrevivido uma semana no cargo, porque a gente demora tanto para se incomodar com o ministro da Educação, né? Criada na Vila Missionária, bairro pobre paulistana, novata no Congresso, Amaral já trabalhou como pesquisadora, professora, funcionária e secretária
de secretarias de educação e estudou na Universidade de Harvard. Graças às bolsas de estudos da filha de um cobrador de ônibus e de uma diarista, ela ganhou pelo menos 30 medalhas em concurso de matemática, astronomia, física e robótica. E olha que ela é burra, segundo alguns parlamentares lá no Congresso, né? Imagina se fosse inteligente, né? Gente, o nosso vestibular é muito burro para falar português claro. Ele olha quem chegou mais longe e não quem correu mais. Diz, não passei na Unicamp e no ITA, mas passei nas 6 melhores faculdades dos Estados Unidos com bolsa completa, porque o vestibular daqui, eu falei que trabalhava desde os meus 7 anos e isso contou. A deputada que se classifica como progressista de centro-esquerda e defende cotas sociais e raciais diz acreditar que a universidade pública é um ambiente elitista, frequentado por ricos. E isso é verdade. Rico se mantém, gente. Pobre não tem condições. A gente vai para FIES e vai para faculdade particular pagar o FIES depois. Se uma pessoa tem condições de pagar por uma faculdade, acho que ela deveria. E quem não tem condições não tem que fazer financiamento, não tem que fazer nada, tem que ter a faculdade pública, mas a gente não consegue se manter na faculdade pública. Esse Brasil tá totalmente errado. Aqui tem toda a entrevista, aqui tá aqui na descrição também, se vocês quiserem falar, lerem. A notícia é bem grande e a Tabata vai ser uma grande política no futuro. Já começou como grande, né? Chamando aquele, apanhando na chincha o Vélez, né? Vamos lá, e nós temos a violência contra a mulher e agora nos Estados Unidos, mais praticada por um brasileiro. O jogador de futebol expõe uma mulher em vídeo e revolta internautas, vagabunda. Vamos lá. Ó, ele diz no vídeo, essa aqui é a vadia que eu vou comer hoje. Foi essa frase que o jogador de futebol Lorenzo Cato, de 20 anos, escolheu usar para apresentar uma amiga americana em suas redes sociais. E não parou por aí. Num vídeo replicado pelo youtuber Felipe Neto, o homem... natural de Vila Velha, Espírito Santo, e que atua na Universidade do Carolina do Sul, nos Estados Unidos, vira para a moça e chama de vagabunda e desgraçada. Ela, que provavelmente não entende o que Cato diz, tenta esconder o rosto e diz um hi em inglês muito tímido, um oi, né? Tem um vídeo aqui, tá aqui na descrição a notícia também, e eu não vou colocar aqui pra vocês porque é horrível, eu não vou dar audiência para Boy Bush. A universidade enviou uma mensagem para Cato, mas não teve... A Universal enviou uma mensagem para Cato, mas não teve retorno até a publicação da matéria. A página em que a USC apresenta o atleta está fora do ar, assim como o Instagram dele. Neto chegou a marcar a universidade em seu post, onde ele pede que denuncie o atleta, mas não houve retorno. A reportagem também procurou a universidade. Uma amiga de Cato, que afirma conhecê-lo desde seu nascimento, defende que o atleta recebeu uma educação pautada pela moral, pela ética e educação religiosa, e classificou a atitude como brincadeira de mau gosto. Nossa, é brincadeira. É isso aqui que eu vou comer hoje, desgraçada, vagabundo. Vai tomar bem no cu desse machista escroto. Ele é um adolescente e, como sabemos, pode cometer desvios. Adolescência vai até os 18 anos, amigo. Passou os 18 anos, já é adulto aqui no Brasil. Adolescente. Ah, meu. Tenho certeza absoluta que ele se arrependeu da brincadeira de mau gosto que fez. E isso vai mudar o rumo da vida dele, disse a mulher que prefere não se identificar. Eu sei que ele... A universidade já respondeu e está avaliando a conduta dele. Ele tem bolsa lá na universidade. Tomara que ele volte, perca a bolsa, perca tudo que ele conseguiu. Beijo, querido. Né? Aqui tem o Roberto César. Machistas não gostam de mulheres, porque por isso as humilham. Eles gostam de se mostrar para os amigos machos deles. Esse caso é um exemplo claro disso. Afinal, qual a necessidade de fazer isso e ainda postar? É verdade, né? Assim, não falando que o cara é gay e tal, não. Mas assim, eles gostam de se mostrar, se aparecer pro cara. Ah, essa aqui é a puta que eu vou comer. Medina mesmo fez isso. Filmou uma mulher pelada e postou no Instagram e depois soltaram o vídeo. Pra que isso? Pra que isso, gente? É macho escroto, macho podre. Medina, pra quem vocês não sabem, é aquele surfista lá. Que eu tinha um crush nele, mas agora já perdi o crush também. Filho da nossa elite. Mostra o que é nossa elite e justifica onde estamos. Não entendi esse comentário desse moço, né? A amiga disse que é coisa de adolescente. Adolescente de 20 anos. Com 20 anos já é um homem capaz de responder as burradas que faz. É isso que eu disse aqui. Se fosse um jovem negro de 20 anos fazendo isso lá, seria tratado como um adolescente? Seria?
Aí tem gente, tomara que seja expulso da faculdade e do país também. É esse tipo de gente que contribui para a nossa fama de subdesenvolvidos, né? Mas o seu presidente, chamado Jair Bolsonaro, que disse que imigrantes não têm boas intenções. E aí? A bicha vai lá e mostra o quê? Que não tem boas intenções mesmo, né? O Datafolha diz que o Bolsonaro tem pior avaliação em início de mandato. 32% dos eleitores consideraram seu governo ótimo ou bom só, né? A notícia tá aqui na descrição também, né? Governo quer o fim da tomada de 3 pinos e da urna eletrônica. Vamos ver isso? Após acabar com o horário de verão, o governo Bolsonaro já elegeu os próximos alvos, a tomada de 3 pinos. E uma eletrônica de acordo e o acordo ortográfico. Meu Deus. Pelo menos é isso que define Felipe Garcia Martins, assessor especial do presidente da República para assuntos internacionais. Discípulo do escritor Olavo de Carvalho, considerado um guru do bolsonarismo, Felipe Garcia, ele foi ao Twitter levantar essa bandeira. A princípio, a publicação pode ser interpretada como uma piada, mas pelo histórico de sandices do governo, pode ter um pouco de verdade. Depois de livrarmos do horário de verão, temos que nos livrar da tomada de 3 pinos, das urnas eletrônicas inauditáveis e do acordo ortográfico. Durante as eleições, Bolsonaro lançou a tese de que, se ele não fosse vencedor do pleito, seria a demonstração de que as urnas foram fraudadas. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, não tem mais, né? Na ocasião, o ministro Dias Toffoli, presidente do TSE, e parou. Cortou a mensagem, não tem mais. Então, a notícia está aqui na descrição, né? Mas será que é verdade? Eu não duvido nada, né, gente? É sandice pra caralho. Aí nós temos a notícia da Veja. Vélez Rodrigues é demitido e Bolsonaro anuncia novo ministro da Educação, né? O colombiano Ricardo Vélez Rodrigues foi exonerado na segunda-feira, dia 8, do cargo de ministro da Educação. A decisão foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro pela sua conta oficial do Twitter. Porque, gente, é muito mais fácil de digitar, né? O presidente também anunciou seu substituto, o economista Abraham Weintraub. Por que não coloca professores, doutores, sabe, mestres? O homem que ameaçou o jornalista da Globo é advogado e fã de Moro, né? O advogado Eri Procópio, que ameaçou o repórter Carlos Delanoy da TV Globo e fã do ministro Sérgio Moro. Até já postou foto nas redes sociais com uma camisa na qual estava escrito somos todos Mouros, né? O jornalista e sua família sofreu ameaça de morte após a reportagem do Fantástico sobre o veículo que foi fuzilado por soldados do Exército no Rio de Janeiro, resultando na morte do motorista, Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos. Ele estava no carro com sua família e recebeu pelo menos 80 disparos, né? No Instagram, o advogado escreveu: se você escolher falar merda e defender bandido, é escolha sua, seu merda. Se for errado, paga com a vida. Mexeu com o exército, assinou sua sentença. Sua família vai pagar. Aguarde as cartas. Meu Deus do céu. Delanoy respondeu às ameaças minutos depois de fazer reportagem no Show da Vida sobre mais uma morte em blitz do exército. Recebi essa ameaça no meu Instagram. Não ficará assim. Mano, como que pode, né? Que cara idiota. Como que pode ameaçar assim? Homem morre após ser baleado na ação do exército da zona oeste do Rio de Janeiro, que foi essa reportagem que o Carlos falou no Fantástico, né? 80 tiros. 80 tiros num carro. Fuzilaram um carro de uma família. Porque se confundiram com um carro que foi roubado, que foi praticado um assalto. Não era o carro, só tinha uma mesma cor o carro. Não tinha a mesma placa, não era o mesmo carro, não era o mesmo modelo de carro e nem da mesma marca. E eles fuzilaram por 80 tiros. Até depois que a mulher saiu de dentro do carro com o filho pedindo para pararem, eles continuaram atirando e debocharam da família, né? Ficaram de deboche, diz a viúva, sobre a atuação de soldados que fuzilaram o carro em Guadalupe. Eles debocharam deles. 80 tiros disparados. 80. Hoje o exército prendeu lá os 10 soldados lá e continuam presos. Mas até quando?
né? Aí, 10 militares presos por atirar 80 vezes no carro de músico, né? Evaldo Rosa dos Santos, 51 anos, morreu depois de ser atingido por 3 disparos. Ele levava a família para um chá de bebê. Mais uma vida fuzilada por essa polícia, por esse exército que tá lá com o intuito de matar, que foi liberado matar. Aí nós temos aqui a mesma coisa, o jornalista é ameaçado após a matéria sobre 80 tiros contra o carro de inocentes, né, que eu falei aqui já. Nós temos uma xenofobia acontecendo no Brasil. Um imigrante ganhou uma marmita com pedaços de vidro e foi levado no hospital em Rondônia. O imigrante colombiano registrou um boletim de ocorrência após ganhar e comer uma marmita com pedaços de vidros dentro, em Vilhena, em Rondônia. No último sábado, William Espinosa Renteria, de 28 anos, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena. Ele contou à polícia que saiu da Colômbia a caminho da Argentina, onde mora a família da esposa, este que chegou a Vilhena às 10 horas depois de pegar caronas. Reineira não tinha dinheiro nem para comer nem para seguir viagem. Decidiu fazer malabares na Avenida Major Amarante para tentar se alimentar ao conseguir alguns reais. Por volta das 13h30, um homem alto e bem vestido teria oferecido uma marmita a ele, que teria aceitado sem hesitar. No entanto, durante o almoço, o imigrante começou a perceber que havia pequenos pedaços de vidros no meio da comida. Assim, Reiteira procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. O corpo de bombeiros foi chamado e levou a vítima até o pronto-socorro do hospital regional. A reportagem tentou contato com a direção da instituição para saber qual é o estado de saúde dele, mas não teve retorno. Na noite de sábado, um homem se apresentou à polícia e disse ter sido responsável por dar a refeição ao colombiano. Ele teria comprado 3 marmitas no restaurante Marisa, dado a Renteira e levado as outras 2, que afirmou que não tinham nada de anormal, para comer com sua esposa em casa. O homem prestou depoimento e foi liberado em seguida. Segundo a Polícia Civil, o restante da comida foi recolhido para análise, que deve sair em cerca de uma semana. As investigações estão em andamento. É complicado, né, gente? Como assim libera o cara? Ele comprou a marmita, então vá onde ele comprou a marmita para saber o que está acontecendo. E por que só a dele? Se fosse o restaurante tivesse colocado o vidro dentro da comida, tava em todas, né? Ele não teria como saber. Bolsonaro disse que consultaria Congresso sobre a invasão na Venezuela. Ele disse que antes de decidir uma invasão, ele vai consultar um Congresso, as pessoas, né? Aqui, ó, vamos supor que haja uma invasão lá na Venezuela. A decisão vai ser minha, mas eu vou ouvir o Conselho de Defesa Nacional e depois o Parlamento Brasileiro para tomar a decisão de fato. Ai, querido, você não vai dar conta, porque se o exército for igual a você, nós estamos fodidos. Guerra tá vindo aí. Aí a deputada bolsonarista apagou o Twitter após ter sua aptidão por maconha revelada. Sabe a Ana Campagnolo, deputada estadual PSL, que ficou famosa ao defender a perseguição de professores e se eleger como antifeminista, cristã e conservadora, fazia postagem indicando que fumava maconha e sugerindo que gostava de trabalhar pouco. Olha, eu acho que ela tá certa, né? Virou deputada. Ai, a gente morre pela boca, querida. E morre rápido. Aí nós temos a notícia aqui da nossa querida cantora Anira, né? Tê-lo como representante faz com que ache que o preconceito é normal, diz a Anitta sobre o Bolsonaro. Anitta, a gente precisava disso há meses atrás, lá nas eleições, de um posicionamento, né, bicha? Muito criticado na época das eleições pela demora, a aderir à campanha ali, não, até que Daniela Merkel deu uma intimidada. A Anitta parece ter perdido o receio de se posicionar politicamente. Em entrevista, a cantora, que acaba de lançar o álbum Kisses, deu sua opinião sobre o presidente do Brasil, afirmando preocupações pelo que ele representa e acaba inevitavelmente incentivando a ser alçado ao posto máximo da nação. Se temos um representante que expressa abertamente opiniões mas sobre diferentes tipos de pessoas, de amor, de feminismo, isso faz com que as pessoas sintam que é normal ter preconceito. Pois é, querida, a gente precisava disso há meses atrás, tá? Sua ridícula. E a última notícia para encerrarmos aqui hoje
né? Nós temos a notícia do Tempo. Não quero viado em casa. Pai espanca filho de 3 anos que usou batom. Uma criança de apenas 3 anos foi espancada pelo próprio pai depois de sujar o rosto com um batom que ele brincava. O menino levou várias chineladas nas costas enquanto o pai dizia: "Na minha família não tem viado." O caso ocorreu na noite da segunda-feira em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os pais da criança são separados. E a vítima mora com a mãe de 29 anos, mas passa os fins de semana com o pai de 41 anos. A mulher tem uma outra filha de 13 anos, fruto de outro relacionamento. Ele foi para a casa do pai com um menino de 3 anos junto com ele. Os dois ficaram na casa do suspeito até a segunda-feira por volta das 19 horas. O caso foi descoberto depois que a mãe da criança recebeu uma mensagem da filha adolescente no WhatsApp dizendo: "Olha o que o pai fez com ele." Disse a filha. Além da mensagem, a mãe recebeu uma foto das costas do menino bastante machucadas. A mulher estava trabalhando, mas decidiu sair para buscar o filho. Aí, ele começou a fazer ameaças à ex-mulher. Quando chegou à casa do suspeito, ela avisou que chamaria a polícia e foi para a residência dela junto com os filhos. O homem começou a mandar mensagens para a mulher com ameaças a ela e a filha, dizendo que as duas não sabiam de nada da vida e que iam se ver com ele ainda. Mesmo assim, a mulher não se intimidou, assinou a PM. A adolescente contou que o irmão estava brincando com batom quando sujou o rosto. Segundo a testemunha, o irmão não chegou a passar o batom nos lábios, mas sujou várias partes do rosto. Ao ver a cena, o pai começou agressões, causando lesões nas costas da criança. A vítima foi socorrida para o hospital da criança de Uberaba. Aí veio a confissão. O suspeito foi encontrado em casa e confessou o crime. Ele disse que não gostou de ver a criança com batom e deu umas chineladas nele, porém sem a intenção de machucá-lo. O homem admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes das agressões. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil da cidade. Segundo a Polícia Civil, o pai assinou um termo de circunstanciado de ocorrência por maus tratos. Ele passará por uma audiência no juizado especial da cidade. É tipo dessas pessoas que matam gays, lésbicas, travestis, transexuais. É por causa dessas pessoas que a gente tá morrendo. É por causa de discursos assim que eu prefiro ter um filho morto do que um filho viado, que nem o presidente Bolsonaro disse várias vezes, que pais estão fazendo isso com os filhos. A criança pegou um batom, uma criança de 3 anos, pra brincar. Não era pra passar na boca, não era pra se pintar. Ela brincou, ela deve ter abrido e achou que era tinta e começou a passar no seu corpo. E o cara vai lá e dá chineladas, até espanca a criança, até deixar hematomas visíveis. Esse é o Brasil do Bolsonaro. Esse é o Brasil da direita. Esse é o Brasil de vocês que votaram no Bolsonaro. Graças a Deus, isso eu não vou levar. Eu posso morrer amanhã, espancado, humilhado, né? Morrer. Mas eu vou ir pro meu túmulo com a consciência limpa de que eu não coloquei esse ser no mundo, na presidência. Eu não votei nele. Eu não fiz essa burrada. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Comente aí sobre as notícias, sobre o que vocês acham que pode haver de pior. Porque, gente, cada dia é pior. Na semana passada era o dólar, essa semana, essas coisas, terrivelmente. Não deixa de se inscrever aqui, compartilha essa notícia com aquele seu amigo bolsominion, sabe? Ou aquele seu amigo viado que votou no Bolsonaro. Compartilha, fala assim, assiste o vídeo até o final que vai ter uma notícia lá que vai te interessar muito, tá? Deixa a sua opinião aqui sobre todas essas notícias que eu falei. E me siga nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. E comente aqui, se inscreva aqui e deixa o seu joinha, que é sempre bom, né? Para que os bolsominions vejam que a gente tá aqui e a gente tá batendo de frente contra eles, contra o governo. Um beijo e até a próxima. Tchau!